Mas, ô Bio, a gente está, né, na primeira Conferência dos Manguezais Amazônicos, um evento realizado pela Rari Brasil com as associações das reservas extrativistas e a Confrem Brasil, na Semana da Amazônia, falando de manguezais. E esse período da manhã é um período formativo. É um período, todo mundo sabe, mas é bom saber mais um pouquinho, é bom relembrar. E por meio das falas dos nossos parceiros, né, que a gente chama os atores chaves envolvidos na conservação, na proteção dos manguezais, a gente consegue um pouco saber mais, né, papéis, responsabilidades e necessidades para a proteção desse ecossistema. Quem foi que a gente ouviu antes da merenda? A gente ouviu o nosso amigo Denis Domingues, do ICMBio. Se é a primeira conferência dos manguezais da Amazônia, significa que a gente deixa uma brecha para que possamos realizar a segunda conferência. Já deixou aqui a bola foi tocada, né? Quem que vai pegar e driblar ela, fazer esse gol, a gente vai saber depois. Então, nós estávamos ouvindo o Denis Domingues. E antes dele, professor Marcos Fernandes. E agora, Bio, a gente vai convidar, né? A gente está aqui também na presença da Adriana Leão, que ela... Dona Adriana Leão. Representa, né, a coordenação aí geral do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Clima. Adriana, queria te convidar para abrir, né, essa segunda sessão da nossa manhã, falando para a gente um pouco sobre o papel, né, do Ministério do Meio Ambiente, o que está sendo pensado para a conservação dos manguezais. E também, eu sei que tu já vem a Belém já faz um tempo, mas queria que tu se apresentasse para a nossa audiência novamente, tá bom? Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Bruna. Obrigada. Essa apresentação meio fria, né? Falar que a gente é coordenação geral do Ministério do Meio Ambiente, do departamento. Quem sou eu, né? Como diz na minha terra, quem sou eu na fila do pão, né? Então, eu me chamo Adriana Leão, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação, estou cedida para o Ministério do Meio Ambiente. Sou filha de Bragança, Pará, né? Eu tinha meus conterrâneos todos aqui, eu fiquei muito feliz, vi muitas caras amigas, muitas pessoas que a gente trabalha há muito tempo, com muito carinho, né? Colegas de instituição, colegas da academia, colegas comunitários, né, que estão aqui. Eu fiquei muito feliz de estar junto, me sinto em casa aqui, já conversando com todo mundo e é um prazer estar aqui para mostrar um pouco do que a gente está fazendo lá em Brasília, até para vocês tomarem conhecimento, porque a gente trabalha para vocês, né? A gente está em Brasília, a gente pensa em políticas de uma forma macro, de uma forma muito ampla, mas não teria nenhum tipo de valor se essas políticas não estivessem aterrissando aqui. Aqui, onde é um berçário, onde é os manguezais mais exuberantes que eu já vi na minha vida, né? E desde criança convivo com eles, né? Meus pais, a gente ainda tem as raízes aqui, meus pais moram aqui, tem casa em Bragança, meus pais são filhos de Bragança, eu sou neta, tataraneta de Bragança. Não parece, né, gente? Porque, enfim, teve uns espanhóis que apareceram por lá. E aí deram os meus olhinhos claros e a minha pele branquinha. Mas aí eu sou paraense e eu me orgulho disso, tá? Eu venho trazer aqui para vocês, gente, primeiro dizer o seguinte, é uma frase que a gente está levando para todos os eventos que a gente está participando. Eu estou cedida para o Ministério do Meio Ambiente desde o início do ano, de março, exatamente, com uma missão, que é trazer o assunto mar e zona costeira de novo para o governo federal, que estava esquecido. Os últimos anos, infelizmente, a nossa agenda ela ficou esquecida, né? E pouco deixaram que a gente trabalhasse. Então, a frase é: o Ministério do Meio Ambiente voltou. Tá? Voltou com força. Nosso presidente, nossa ministra estão imbuídos de que essa agenda ela não morra mais, de que a gente continue a tocar os nossos assuntos de oceano, de mar, de manguezal, de estuário,
para todo sempre agora. E a gente vai deixar políticas firmes e fortes para que aconteça o que acontecer nesse país, a gente possa ter essas políticas que garantam os direitos de todos nesse maretório. Tá bom? Eu vou ficar perto do computador, porque eu também não enxergo muito bem, mas não está aqui, né? Eu acho que eu vou ficar aqui, então. Acho que dá para enxergar. Não, tá bom. Acho que dá para enxergar. Eu rapidamente tirei minha lente de contato, coloquei meu óculos, que agora eu enxergo. Então, gente, como eu tinha me apresentado ali, Adriana Risuenho Leão, coordenadora de Conservação e Uso Sustentável do Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, que agora se chama Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Isso vem dar o tom da nossa conversa aqui, que é uma temática que a gente está trazendo forte. Qual é o nosso papel frente ao que está acontecendo no mundo inteiro diante a crescentes mudanças climáticas, né? E causado, obviamente, por quem? Por todos nós, né? Enquanto sociedade. Então, eu trouxe aqui só para vocês entenderem que a nossa missão maior no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Oceano, é incluir o oceano e a zona costeira na política climática de forma integral e permanente. É o papel do oceano, é o papel da zona costeira frente como luta e combate à questão climática no país. Então, as três principais eixos nossos, prioridades do Ministério do Meio Ambiente a governança da zona costeira e marinha fortalecida, incluindo o tema de mudança do clima, vetores de degradação marinha e de zonas costeiras mitigados. E ainda a gente não pode esquecer da nossa Antártica, onde nós temos lá uma grande estação e o Brasil está lá como país, né? E a gente também faz o monitoramento da Antártica também, e essa é uma atribuição nossa e uma agenda forte dentro do nosso departamento. Por favor. Sou eu que passo? Bom, dentro de governança da zona costeira e marinha fortalecida, a gente tem algumas prioridades fortes. A questão do gerenciamento costeiro. O gerenciamento costeiro ele foi esquecido. Ele ficou em segundo plano. Na última gestão, então, a coisa realmente degringolou, né? A gente não tinha os estados, os municípios, principalmente os municípios fortalecidos para construir o seu plano setorial de gerenciamento costeiro. Então, aqui a gente é uma temática que esse departamento está tirando das cinzas para restabelecer. A outra é a questão do planejamento espacial marinho. Bom, a gente sabe de todos os usos no mar, né? Eu tenho que trazer isso para vocês, que o nosso ecossistema está totalmente vinculado, interligado com o oceano. E a gente sofre muitas pressões no oceano, dos diversos usos humanos, né? Então, a gente tem a exploração do petróleo, a gente tem a questão das eólicas, né? As eólicas onshore, que a gente fala no litoral, que causam impacto que a gente está descobrindo, infelizmente, as duras penas nos últimos anos, né? E agora tem um potencial impacto para a gente, que é as eólicas offshore, que são as que ficam no mar, né? E que é um modelo europeu, é uma energia limpa que a gente quer, a gente não está dizendo que não quer, mas a gente quer que tenha todo o cuidado para que não aconteça o que aconteceu com as eólicas no continente, que a gente não tinha noção da quantidade de impacto que ia ter, principalmente sobre as comunidades que fazem do seu uso naquele território. Então, para o mar também isso tem um efeito, porque isso pode, dependendo da localização dessas eólicas, isso pode impactar a pesca artesanal, né, no nosso litoral. Entre outros impactos também. A gente já sabe que não é uma energia limpa, a gente quer, mas a gente quer que seja feito com responsabilidade. Faz os estudos ambientais sendo feitos, um processo de licenciamento claro, adequado, com todas as preocupações ambientais e socioambientais. Então, é isso que a gente está discutindo dentro do Ministério, e, com isso, a gente traz uma ferramenta como um potencial de ferramenta para a gente, que é o planejamento espacial marinho. Quer dizer, o que a gente quer? A gente quer que todos os atores envolvidos com os usos do mar sentem numa mesa de negociação e toda a questão
ecossistêmica, ambiental e de uso pelas comunidades sejam colocados na mesa no mesmo patamar de importância. Então, para a gente negociar onde pode, como pode, quem deve fazer, quais são os ritos e processos legais que têm que acontecer. Então, o planejamento espacial marinho, ele já teve um edital agora para a região sul, que já está em fase de contratação para a elaboração desse plano para a região sul, mas a gente está vendo como um potencial também a gente trabalhar o planejamento espacial marinho na região nordeste, porque o impacto das eólicas maior até aqui, com maior impacto, está sendo na região nordeste. A gente aqui agradece que aqui na Costa Norte a gente ainda está livre das eólicas, mas está muito perto daqui. Tá? Ceará, Rio Grande do Norte são estados que estão sofrendo uma pressão muito grande na instalação dessa energia, né? Então, isso é para a gente ficar atento e se preparar, né? Mas aí o governo está se antecedendo e está fazendo esse planejamento. Vai ter o próximo edital para a região Nordeste e, no futuro, a gente quer trazer também esse planejamento espacial para a região Norte, para a Costa Norte, já como prevenção. Tá? E aí também a gente traz aqui o que mais nos interessa, e é o que eu venho trazer aqui para vocês, como é que o Ministério do Meio Ambiente está atuando, que foi uma das perguntas que nos foi colocado, para a melhoria da qualidade de vida, dos usos aqui nos manguezais amazônicos, né? A nossa grande proposta é de construir uma estratégia macro de conservação e uso sustentável dos manguezais. Isso seria uma política pública nacional que a gente está trabalhando e que vai ter um efeito sobre toda a região costeira. Onde tem manguezal nesse país, a gente vai estar trabalhando e vai estar fazendo essa proposta. E também dos recifes de coral. A gente está pensando como a gente tem essa visão no combate às mudanças climáticas, e esses são os ambientes mais vulneráveis, manguezal e recifes de coral. A gente também pensa em desenhar e fazer uma política pública também visando a conservação dos recifes de coral, né? Bom, e na questão ambiental, a Política Nacional de Mudança do Clima, com planos de mitigação e planos de adaptação. A nossa Secretaria de Mudança do Clima, ela está trabalhando nesses dois planos, tanto de mitigação e adaptação, que para o futuro agora, tanto nessa COP, a gente já vai levar alguns eixos, alguns resultados. Quem participar hoje um pouco da mesa que vai falar da COP30, a gente pode conversar mais um pouquinho, né? Porque o país está passando um momento bem delicado de construção, de reconstrução desses planos, e a gente pode conversar um pouco mais sobre ele, né? E as NDCs, né? Para quem não sabe o que são NDCs, no Acordo de Paris, o país se comprometeu, como todos os países, na redução das emissões de gases de efeito estufa. E a gente tem, o mundo como um todo, nesse pacto, a missão de reduzir drasticamente essas emissões. E todos os países que se comprometeram no Acordo de Paris, eles declararam quais são as suas metas, voluntárias ou não, de redução das emissões. Então, toda a COP, cada país apresenta o que vai fazer para reduzir essas emissões. Então, a gente está num momento que a gente está rediscutindo essa declaração que o Brasil fez na última COP, né? Na verdade, desde a COP 21, né? Então, a gente se prepara agora para a COP 30, a gente pensar em repactuar os nossos compromissos. Bom, e com relação aos vetores de degradação, já tinha falado um pouquinho. Com o planejamento espacial marinho, o nosso objetivo é minimizar esses impactos, né? A gente colocar todo mundo numa mesa de negociação para ver onde pode, como pode, se pode. E também a gente participa das avaliações integradas com os principais usos do ambiente marinho: petróleo e gás, eólicas offshore, mineração, transporte marítimo, que são as nossas principais ameaças hoje no ambiente marinho e costeiro. Bom, aí eu trago aqui onde que o Ministério vai aterrissar aqui na costa paraense.
né? Então, a gente está construindo essa grande política, ainda em construção. Mas ela não nasceu de cima para baixo. É isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. O ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria, há muitos anos vem estudando e testando projetos, ferramentas para a conservação e uso sustentável dos manguezais brasileiros. Né? Tudo começou, para a gente chegar aqui, vale a gente recordar, muitos de vocês vão lembrar, no projeto GEF-Mangue, projeto Manguezais do Brasil, que estava na responsabilidade do ICMBio. É um projeto que teve sua vigência até 2018. Ele trabalhou em áreas piloto ao longo da costa brasileira com diversas ações, desde monitoramento participativo, mapeamento de cobertura vegetal, os planos de ação para espécies ameaçadas e de uso socioeconômico, os PANs. A gente trabalhou com jovens, empoderando os jovens, com os jovens protagonistas. A gente trouxe a questão de gênero e o papel da mulher na costa brasileira, nos manguezais, a sua atuação na linha de frente, nas pescas todas. Então, a gente trabalhou a pesca integrada aqui na Costa Norte. Então, a gente teve várias ações nesse projeto que a gente foi testando e vendo o que gerava um resultado, um impacto melhor. E trabalhamos nessas 5 áreas piloto. Uma dessas áreas piloto era aqui no Salgado Paraense. Então, desse projeto, a gente teve vários aprendizados, mas o objetivo final desse projeto, quando ele terminasse, além de testar todas essas ações, era criar uma política pública macro para o manguezal. Então, esse era o dever de casa desse projeto. Então, todos esses aprendizados culminaram numa proposta de política pública para manguezal. Isso foi colocado à época por o Ministério do Meio Ambiente da época. Com isso também a gente teve uma ferramenta que a gente trabalhou aqui muito nas pontas todas, no Brasil todo, que foi o PAN Manguezal. Acho que também todo mundo aqui já ouviu falar no PAN Manguezal. Foi um PAN muito desafiador para a gente. Ele envolveu, porque o PAN é uma ferramenta para tratar de espécies ameaçadas de extinção, para reverter o status de conservação dessas espécies ameaçadas. Mas ele foi tão amplo e tão participativo, envolveu tanta gente com esse objetivo, que a gente incluiu também as espécies de uso socioeconômico, que são as principais espécies que as comunidades utilizam nos manguezais. E ele também teve resultados muito bons. E também a gente aproveitou esses resultados para a gente trazer essa proposta de política pública macro para os manguezais. Então, eu já tenho 5 minutos, eu teria aqui mais meia hora para falar para vocês, mas eu entendo o tempo. Eu queria um pouco mostrar para vocês. Bom, eu trouxe algumas informações que o professor Marcos, que a Monique, que o Denis, inclusive, já apresentaram aqui para vocês. Então, acho que a gente pode passar rapidamente para mostrar o coração dessa política para vocês. Bom, o nosso ecossistema, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente, porque isso já foi falado, que é o nosso ecossistema costeiro, um pouco das feições do manguezal. Acho que vocês aqui já são especialistas em manguezal, não preciso ficar falando, né? As importâncias ambiental, social, econômica, frente a mudanças climáticas, todo o papel do manguezal nesse embate. Os manguezais no Brasil, aqui o mapeamento que foi feito em 2016 pelo CSR do IBAMA, trouxe um pouco dos números, né, de manguezais no país. O professor Marcos mostrou para a gente a total de área, 120 unidades de conservação com manguezal no país inteiro. 87% desses manguezais estão em unidades de conservação, na sua maioria RESEX e APAS, né? A gente não pode esquecer das APAS também, que abrange um número significativo, uma área significativa de manguezal. Aqui um pouco, não sei se dá para enxergar, eu não estou enxergando os números por categoria, né, de unidade de conservação. Essa apresentação pode ficar disponível para vocês, tá, gente? E falando dos sítios Ramsar, né?
O Ministério do Meio Ambiente, em 2018, como todos sabem, credenciou o maior sítio que se tem notícia envolvendo manguezal no mundo. Nós somos signatários dessa Convenção de Ramsar e o país vem crescendo no número de sítios Ramsar. Gente, isso é um selo muito importante para a área ambiental. Quando você coloca uma área dessa de importante, de relevância internacional num contexto de uma convenção, você está atraindo atenção para essa área e investidores, inclusive, para bancar os projetos e as coisas que a gente precisa desenvolver por aqui. Então, esse sítio para a gente, para o Ministério do Meio Ambiente, foi um marco para a gente, né? E, ao mesmo tempo que a gente conseguiu esse selo, a gente pensou, como que a gente vai implementar esse sítio? É um sítio gigantesco, né? Envolve a maior área contínua de manguezal do mundo, envolve municípios, mais de um estado, vai para além de unidades de conservação, porque tem manguezal que não é unidade de conservação, mas é a área de preservação permanente, está protegido pelo Código Florestal. Então, assim, o papel de cada ente federativo aqui é muito importante, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, eu vou dar um spoiler para vocês, que a Ju só tem 1 minuto. Eu vou dar um spoiler para vocês. A gente conseguiu, no início do ano, quando o Ministério estava se reorganizando, a gente recebeu muitas visitas de doadores internacionais, doadores americanos, europeus, dizendo a gente quer doar dinheiro para que vocês invistam na conservação dos manguezais. Aí eu falei, opa, né? Eu não fui à toa para o Ministério do Meio Ambiente. A gente foi defender os manguezais, né? O meu papel ali era trazer essa questão do manguezal forte. E aí a gente falou, vamos. E o sítio Ramsar, como é que vocês vão implementar o sítio Ramsar? Desafiador. Já teve um projeto lá para trás com o rei da Noruega que deu um recurso para a gente e a gente conseguiu fazer muito trabalho legal lá no sítio Ramsar, mas agora a gente tem que continuar. Então, a gente conseguiu um recurso de doação e a gente vai para a segunda fase do projeto de governança do sítio Ramsar da Costa Norte. Então, essa é uma notícia que eu queria trazer para vocês. Eu espero contar com todos vocês, porque vai ser desafiador, né? Muito desafiador. Então, é um recurso considerável para os nossos padrões ambientais, né? São cerca de $200 mil para a gente, 2 anos, construir essa governança. E tem outros atores que ainda estão interessados e que a gente tá junto da gente para ver como é que vai apoiar. Bom, todas as ameaças, eu trouxe essas questões aqui para vocês, meio para dar uma resposta às perguntas que a gente recebeu. Mas a gente precisa desse programa por tudo que a gente já conversou aqui, professor Marcos falou, Monique, Denis, que a gente precisa evitar perder áreas de manguezal, a gente precisa manter o modo de vida das comunidades tradicionais dos manguezais, conter a extinção de espécies, garantir a sustentabilidade das atividades associadas, promover a seguridade alimentar de milhares de pessoas, esse número já está defasado, manter o estoque de carbono, né? Mantendo a floresta em pé, a gente mantém o carbono, nosso grande sumidouro de carbono intacto e fazendo seu papel e cumprindo seu papel na emissão de gases, né? E, bom, entre outras tantas da questão climática que eu trago aqui, eu posso disponibilizar isso para vocês, meu tempo está acabando, mas eu quero dizer que a gente precisa dessa política pública para pensar em mitigação da vulnerabilidade dos manguezais brasileiros, na capacitação para gestores, comunidades tradicionais. A gente precisa rever o marco regulatório, né, que tem um impacto muito grande. O Código Florestal até hoje impacta os manguezais quando flexibilizou o uso de apicuns para cassinicultura. A gente tem problemas seríssimos ao longo da nossa costa. Então, a gente precisa valorizar as cadeias produtivas dos recursos do manguezal e a gente precisa consolidar as unidades de conservação, gente. A gente precisa que elas sejam mais efetivas e que elas se implementem com maior facilidade. Então, a gente vai ter essa política pública nesses 5 eixos que a gente vai trazer para vocês.
Gente, isso está em construção. A gente vai aterrissar ainda aqui na Costa Norte, na região Nordeste, Sul e Sudeste, para a gente fazer a validação dessa proposta. Tá? É uma minuta, vai ser um decreto presidencial. Tá? Por quê? Como a gente tinha falado, os manguezais eles são para além de unidades de conservação. Eles são áreas de preservação permanente. Né? Então, a gente precisa ter um olhar macro do governo federal, e o governo federal quer esse plano. Bom, e eu faço um convite para vocês para ajudar a gente nessa construção. A gente, com o início desse projeto aqui do Sítios Ramsar, a gente vem para cá fazer algumas oficinas com vocês para a gente colher subsídios ainda e o olhar atualizado de vocês para que a gente possa decretar até início do ano que vem essa política pública tão importante para os nossos manguezais, que acho que está faltando, né? Eu concordo com você. Viriandeua e Filhos do Mangue, para começar. E ainda tem a do Amapá, que a gente não pode esquecer, que é uma briga muito antiga. Vou levar, gente. Vou levar. Tem um departamento de áreas protegidas que está cuidando dessa criação e está tentando levar para frente. A gente está com muita esperança de que nos próximos meses tenha sinalização positiva. Adriana, muito grata Obrigada a você. Por trazer as boas novidades aí do Ministério do Meio Ambiente. Josinaldo. Opa, quem é Josinaldo? Obrigado, Adriana. Por nos muito lembrar obrigado. também da importância de políticas públicas continuadas, né? A gente teve o Manguezais do Brasil, como você lembrou, e uma lacuna nesse processo. Então, agora, ao esperançar, né, de retomar um projeto contínuo por meio de uma política pública efetivada aí nesse programa de manguezais, que é importantíssimo para o ecossistema, né, humano e não humano, para as comunidades e para as demais espécies e para o mundo inteiro que depende disso. Fica registrado, né, um apelo, que é um apelo do Maretório para a decretação, né, das PRORESEX. E aí a gente vai ter um ato, e aí já convido a todos, né, antes do almoço a gente vai tirar uma foto oficial com a bandeira de decretação, né, para ajudar também na campanha aí da comitiva PRORESEX. E como a Adriana lembrou, a gente vai ter uma mesa à tarde falando da COP30. Ela trouxe aqui, né, esse ano tem uma COP, né, em Dubai, e a gente vai falar um pouquinho das perspectivas também para as conferências globais que vão acontecer, né, que vão pautar aí o bioma amazônico. Então, à tarde, todo mundo convidado, o evento está bonito e vai ter muito mais coisa para a gente aprender e trocar. Obrigada, Adriana. Obrigado, Adriana. É isso, tá bonito ou não Bruna? tá, menino? Essa primeira conferência dos manguezais amazônicos tá bonito, né, pessoal? Tá bonito e o barco tá cheio. Tô gostando de ver a turma aí presente, sorridente e participante, né, Bruna? Vai ter momento que nós vamos abrir para as perguntas e aí a companheirada aí que tá nessa luta no front, bem na linha de frente, poder colocar essas posições e, de fato, marcar essa nossa posição de fechar, de fato, o litoral da Amazônia como um grande cinturão de reservas extrativistas marinhas que, com certeza, vai ajudar a proteger muito os nossos manguezais. Não é isso, Bruna? E olha, a gente não consegue fazer um diálogo sem a gente chamar a comunidade para bater papo com a gente, né? Se a gente não chamar as lideranças comunitárias, se a gente não chamar quem está de fato lá na lida do dia a dia, quem tem isso na reprodução dos seus modos de vida, essa nossa discussão ela fica, digamos que capenga, né? Fica meio tortinha. E eu lembro de uma fala do companheiro Vergara Filho, quando ele estava falando sobre essa relação que as instituições precisam ter com a base, né? Com as comunidades. E ele era campeão mundial disso, né? De fazer essa ponte, fazer o diálogo institucional com a turma da comunidade, né? Tá aí o Jorge Macedo, que sabe disso e que estava na linha de frente dessa história do projeto Orla, do gerenciamento costeiro, e acompanhou isso de perto. E só antes de chamar aqui o companheiro Navalha, lá da Gurupi-Piriá,
Eu vou só lembrar aqui um fato, viu, Bruna, para ficar registrado, que eu já falei em outros momentos, mas para ficar registrado, o quanto é importante esse processo de comunicação. Uma certa vez o Vergara me deu um bilhete, que eu não sei o que tinha escrito nesse bilhete. Só que na capa estava escrito assim, de Soure para Viseu urgente. Né? E eu entreguei esse bilhete lá no Sindicato dos Trabalhadores em Viseu para o Carlinho. Para o Carlinho me levar para o Navalha, para o Zacarias, não lembro para quem era. Eu sei que a notícia chegou, viu, dona Patrícia? Chegou e a gente tem reserva extrativista de Soure a Viseu, mas temos essa lacuna que precisamos preencher. Companheiro Zé Carlos Navalha, cadê você? Chega aqui para falar um pouco sobre como é que essas lideranças têm contribuído para garantir a sustentabilidade dos manguezais amazônicos. Seja bem-vindo, meu irmão. Olhando ali no tempo, tá? Tá Se bom, passar tá. Bom dia, companheiros. Bom dia, academia. Bom dia, meus companheiros de luta. Eu acho que depois da fala da Monique, do Denis, do professor Marquinho e da Adriana, nossa companheira, acho que não sei se eu vou falar alguma coisa. Mas vou tentar aqui me resumir um pouquinho. A pergunta que fizeram para mim aqui, para me falar um pouco aqui a respeito da associação, é como a associação... Aqui, opa, celular é complicado. Como a associação influi na retomada de decisão dentro do território amazônico. Companheiros e companheiras, em nome dos nossos companheiros, presidente das unidades de conservação, da associação, os caranguejeiros, os pescadores, já está dizendo tudo. A luta da criação das unidades de reserva, para começar, durou 20 anos, outros 15 anos, muitos nem se viram acontecer. Então, passamos um tempo muito longo. Muitas vezes chega aqui no evento desse aqui, a gente acha que começou tudo agora. Denis, por você estar aqui, custou o sol de muita gente, muita luta, muito sacrifício. Os nossos filhos passaram fome muitas vezes para acontecer tudo isso aqui. Então, por isso eu quero agradecer. Era bom dar uma palma de palma bem forte para esses companheiros pescadores que estão aqui representando essa associação, sabe? Obrigado. Então, como é que se dá a gestão dentro de uma unidade de conservação? Primeiramente, durou 15 anos para lutar para conseguir fazer o decreto. É como nossos companheiros aqui da reserva que estão pedindo aqui, orando, muita luta. Eu faço parte dessa luta com vocês aqui, com muito orgulho, e vamos conseguir. Então, depois do decreto, aí vem outro processo importante, porque aí não fala mais com o Zacarias, não fala mais com o Navalha, não fala mais com a Sandra, aí tem que falar com alguém. Aí foi criada a Associação Mãe, para representar toda a categoria dos pescadores extrativistas que está na área. Aí o governo já fala com eles, com representação de organização. Aí vão para a base de que forma nós vamos gerenciar esse grande patrimônio nosso. Aí começa a criar associação, toda organizada, né, Antônio Melo? Antônio Melo é meu professor. Aí vem os comitês comunitários, que é uma parte importante dentro da organização. Aí vem o Conselho Liberativo, que é outra esfera importante no processo de organização. Em todo o prosseguimento, e depois, aí vem nós, porque nós já cuidávamos do mangue há muito tempo, gente. O mangue era nosso, porque nós sabíamos da importância que tinha esse território lá para nós. Porque sem eles não sobrevivia. Muitos não sabiam nem ler nem escrever, mas não sabiam uma coisa importante, que era trabalhar, pescar e produzir, para sustentar nossa família. Então nós sabíamos fazer muitas coisas. E nós queríamos garantir direitos nossos. Nós queríamos ter uma educação de qualidade, nós queríamos ver essa posição melhor, nós queríamos garantir o direito dos territórios nossos, nós queríamos que a política pública do governo chegasse em nosso lugar.
Ele só queria, pouca coisa queria, não quer muita coisa não. Então a ideia do Chico Mendes, que surgiu lá no Chapuri, no Acre, o embrião dele saiu para o Rio Amazônia e foi chegar lá no Grupo-Ipiriá. É só isso que chegou. Então nós estamos com 450 mil hectares de mangue preservado, gente. É a maior riqueza que nós temos. Nós temos mais de 250 mil famílias assentadas nessas unidades de conservação, gente. É pequeno, é muito pouquinho, né? Hoje todo mundo está falando do manguezais agora, o mundo todo está olhando com muito carinho. A pergunta que eu faço, será o governo tá preocupado com a população que está lá dentro? Porque sem eles não tem mangue. Porque quem cuida do mangue com muita perfeição somos nós. É nós que produzimos caranguejo, é nós que sabe pescar, é nós que preserva aquela área toda, esses 400 mil hectares de mangue, é nós que preserva aqui com muito orgulho. Não é, Zé? É isso. Então, por isso, gente, que nós queremos a atenção da academia, a atenção do governo, que olhe para nós. Nós queremos fazer aqui uma frase que foi lá em Brasília, meu amigo Tony Mello. Nós queremos, pelo menos, ser tratado como bicho. Ser lembrado como bicho, né? Vocês queriam que ser, né? Porque tinha tudo para programa para todos os campos, mas esqueceram do homem. Então, esqueçam isso. Ser com mais atenção para todos nós. Então, companheiros e companheiros, eu estou muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui representando essa categoria. Porque eu sei tanto que custou, a luta que passou. Eu não sei se um dia eu vou ter a oportunidade de estar falando para vocês, que eu estou falando hoje aqui para vocês. Porque, em nome do Vergaro Filho, eu quero agradecer todos os companheiros e companheiras que contribuíram. Todos nós, foi uma luta em conjunto. A academia contribuiu, os pescadores contribuíram, a instituição contribuíram para chegar onde cheguemos. Então, por isso, eu quero apenas, eu estou aqui para agradecer a Deus por esse momento tão especial. E dizer para vocês, nós estamos juntos com vocês. Nós queremos fazer história cada vez mais. E hoje, e temos mais além ainda, Adriana, quase não estaria aqui falando de manguezal do Brasil. Tem que ser realista isso aqui, gente. Nós somos ameaçados. Todos nós ficamos preocupados com o que ia acontecer com nós, mas graças a Deus, Deus abriu a porta para nós, deu outra oportunidade para nós. Você sabe o que eu estou falando, não precisa comentar, né, Marquinhos? E Deus deu outra oportunidade para nós. Agora, nesse momento, vamos botar o pé no chão, vamos calçar a chinela, professor Bill, vamos mandar para dentro do mangue, vamos mandar por fora do mangue, vamos discutir com o governo. Nós queremos uma escola de qualidade, energia e estrada para a nossa população que precisa desenvolver a sua atividade. E muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Peraí que tu não vai embora não. Peraí, Navalha. Fala potente, fala segura, mas é o seguinte, Navalha. Recentemente, a Confrem, junto com as Aurem, tem reunido as lideranças, replanejado o rumo desse barco, reconstruído os comitês comunitários em quase todas as resex, é uma correria das lideranças. Conta um pouquinho pra gente como é que está sendo esse processo de reoxigenação das lideranças. Conta aí, a partir dessa perspectiva, para o pessoal ficar ligado que a gente na base está se organizando cada vez mais. Professor Bill, eu acho que nós reunimos de madrugada, de manhã, de noite, porque tanta reunião que tem, uma coisa que eu aprendi, eu imaginava, companheiros, eu nunca participei de tanta reunião na minha vida, quando foi na pandemia. A Sandra sabe isso aqui, né, Bruna? Era tanta reunião virtual, iniciou o mundo todo, reunião era de manhã, era à tarde, Sandrinha ligar, na Navalha tem que fazer isso aqui, embora, é nós, não podemos parar. Então foi o período que mais nos reuniu nessa vida. Então, deixa eu falar na pergunta do Bill, falou para nós aqui. Gente, nós estamos muito confiantes, nós estamos com o coração com muita esperança, que nós vamos fazer história melhor que nós fizemos. Primeiramente, nós estamos preparando nossa base. Organizamos o comitê comunitário, como o Dani colocou lá no começo, né?
Já elegemos a base está pronta, nós estamos prontos para nós desafiar nós mesmos. Porque o que está acontecendo? Porque nós tivemos coragem, capacidade e muito otimista em nós mesmos, acreditar que estamos fazendo. Por quê? Porque as coisas não caem prontas no céu por acaso não, gente. Diz da seguinte maneira, como o Lula falou para nós, quem tiver organizado vai levar o bolo melhor. Quem tiver desorganizado vai ficar para trás devagarinho. Então, por isso, o recado está dado e nós estamos apressando o pé, professor. Estamos organizando, estamos preparando, fizemos várias oficinas, né, Sandrinha? Várias oficinas de capacitação para os nossos companheiros, através da parceria da rádio, agradecer muito a Monique aí, que ajudaram muito bastante nós, várias oficinas, do projeto Fundo Casa, capacitação para a diretoria, para os tesoureiros, para os secretários, para os presidentes, para nós se preparar na gestão das unidades nossas. E hoje, eu digo para você, nós somos mais preparados do que nós estávamos antigamente. E estamos mais confiantes que nós estávamos antigamente. Eu tenho certeza, como diz uma frase, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É isso que vamos fazer. Muito obrigado. Certo, seu Navalha. Olha, muito bem, meu companheiro, muito bem. Eu acho que eu vou passar aqui para a Bruna, que eu estou com 2 microfones na mão, rapaz. Olha, que isso já. Já que o Navalha falou aqui em frase, eu vou citar só uma frase aqui rapidinho, para a gente puxar o gancho para a próxima roda de conversa, né? Para a próxima edição. O Chico Mendes, em 88, ele deu uma entrevista no Jornal do Brasil. E uma das frases que me marcou muito na entrevista dele é que ele dizia assim: se a minha morte fosse servir para alguma coisa, essa morte não teria sido em vão, né? Porque ele falou lá, grandes funerais, o mundo está cheio. Agora, se essa morte for servir para alguma coisa, eu vou morrer satisfeito, tranquilo. E por mais que ninguém queira tombar na luta, por mais que ninguém queira ficar nas trincheiras da história, mas os gritos do Chico e da turma lá do Acre ecoaram tanto que nós estamos aqui hoje defendendo os manguezais da costa norte brasileira, da costa norte da Amazônia, a partir das reservas extrativistas. Então, viva Chico Mendes! Viva Chico Mendes! Ô Bill, para continuar esse diálogo aberto, né? E aí eu queria trazer, quando a gente fala de manguezal, a gente também fala de pessoas. E ouvir, né, o José Carlos aí, o Navalha, também nos lembra, né? É uma responsabilidade ainda maior, porque eu imagino que é falar por mais de 18 mil famílias que estão aí nas áreas de reserva extrativista. E esse pescadorzinho aqui, será que ele anda sozinho nisso? Quem é que está aí do lado? Ou às vezes na frente? A família. A família. A mulher. O pedagógico foi produzido pela Conceição, da Reserva Extrativista Gurupipiriá. Mulher talentosa, como tantas outras mulheres talentosas das reservas extrativistas. Cadê o pessoal da produção? Dá um close aí pro pessoal que está em casa acompanhando pelo YouTube. Direitinho, olha aí. Tem que ficar para cá? Isso, para trás. Opa, só para o pessoal ver direitinho aí em casa. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, pelo canal da Hari, a primeira conferência dos manguezais amazônicos está sendo transmitida lá, viu, Bruna? Tá, eles estão vendo a gente falando daqui. E aí que as mulheres, né, durante muitos anos, a gente ainda está nesse processo de invisibilização das suas jornadas, das suas triplas jornadas, né, muitas vezes quíntupla jornada de trabalho. Também tem sido um avanço nesses anos de implementação da reserva, como a Adriana lembrou, né, do Manguezais do Brasil, que já trazia as primeiras sementes de incentivo e protagonismo feminino. A gente tem a Rede Mães do Mangue, né, a Monique lembrou também, mais de 700 mulheres organizadas em mais de 35 grupos, 42. As atualizações são constantes. 42 grupos de mulheres organizados nas 12 reservas extrativistas em uma rede, gente, que só tem a ganhar e dependendo também do nosso apoio, né? Queria convidar a Renilde Piedade, da Reserva Extrativista Mocapajuba. A Renilde hoje, ela, além de apoiar bastante a Associação Mãe da Reserva,
representa também a Confrem, mas aqui ela está no espaço, local de fala, representando a Rede Mães do Mangue. A Rede Mães do Mangue tem uma organização... Vou te usar aqui. Não, dona Rony, chega aqui, dona Rony. Me dê um abraço aqui, rapaz. Ô. A Rede Mães do Mangue, ela tem uma organização particular. Chapeuzinho chique. A Rede Mães do Mangue tem uma organização particular a gente entende a rede como uma colmeia e a gente tem as abelhinhas, né, que são as responsáveis por apoiar a organização da rede. E toda colmeia tem uma abelha rainha, não é isso? Então a Renilde, num processo também participativo, né, nesse ano, foi escolhida como abelha rainha da Rede Mães do Mangue. E aqui ela tem uma missão para a gente de falar da importância dessa rede, né? O papel dessa rede hoje nessa manutenção dessa área. E aí, Renilde, queria te convidar para essa fala. Já estou te vendo toda empoderada aí no manguezal, com o teu cofinho, né, em forma de bolsa. Então, tem a fala aí contigo. E vamos lá falar do papel e importância das mulheres. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aí a Rede Mães do Mangue que estão aqui presentes, né? As mulheradas aí. Estão todas aí bem... como a Bruna já falou, né? Eu não sou substituindo ninguém. A gente só está fortalecendo cada vez mais as mulheres, que aqui tem mulheres muito mais presentes nas redes do que eu. Dona Sandra, Dona Pati, que hoje elas estão aí bem quietinhas nos seus cantos, mas eu estou aqui realmente representando também essas mulheres que estão ensinando tanto a mim quanto as outras mulheres que estão na rede. Então, a Rede Mães do Mangue, ela foi criada, a gente já se reuníamos, cada reserva extrativista, nós somos 12, e tinha grupo de mulheres nessas reservas extrativistas, e que já faziam o seu papel de guardiãs nos manguezais, nas suas famílias, ajudavam os seus maridos, os seus filhos, a proteger e a cuidar. Só que elas estavam quietinhas lá nos seus cantos. Quando a Associação Mãe veio e começamos a reunir, criar grupo de mulheres dentro das associações, aí começamos a se juntar, né? A dona Sandra e a dona Pati e a dona Edith são aí pioneiras aí, né? Na criação de grupos. E a gente começou a se fortalecer. Através disso, a gente começou a ver os talentos de cada mulher em cada reserva extrativista. Nós vivemos num território parecido, mas fazemos coisas diferentes. Tem reserva extrativista que lida com óleos. As meninas aí que dizem ali a... Isso, me ajudam, meninas, por favor. Também tem mulheres que estão trabalhando. Olha, hoje eu estou aqui representando o grupo de Mocapajuba, que esse lindo chapéu e esse cofinho aqui que elas fazem bolsas maravilhosas, extraindo do grelo do Tucumã, né? Tem aqui a Bruna acabou de mostrar aqui o artesanato aqui. Então, gente, a rede, a gente se reuniu lá no APU para fazer uma reunião grande com as mulheres. E lá surgiu a ideia de criar a Rede Mães do Mangue, que foi criada dia 10 de outubro de 2021. Essa rede, todas nós estávamos ali muito empolgadas para levar essa informação para as mulheres que ficaram, que nós estamos aqui hoje, mas quando a gente volta para lá, a gente volta cada vez com uma informação melhor e com uma ideia melhor para elas. Para quê? Para dar visibilidade ao trabalho delas, ao nosso trabalho, de forma com que essas mulheres possam melhorar a sua fonte de renda. Porque trabalhos a gente temos bastante, mas a gente também precisa dar visibilidade e reconhecimento para essas mulheres que ficam lá, e a gente levamos essa informação para elas. Através da rede,
nós foi plantada a primeira sementinha em 2022, que foi fortalecer essas mulheres que já faziam, extrair o óleo, que já faziam o seu artesanato, bijuterias. As bijuterias que saem são do casco, né, do mexilhão, do sarnambi. Então, elas produzem biojoias lindíssimas. Nós produzimos coisas maravilhosas que ficavam ali, no anonimato. E hoje, não. Hoje, nós estamos trazendo para o mundo. E, através da rede, a gente precisa muito desse apoio de todos vocês que estão aqui. A conferência é para a gente também mostrar que tem mulheres talentosas, mulheres que cuidam dos seus maridos, dos seus filhos, mas também que implementa a renda familiar através dessa prática. Então, hoje a rede está, como a Bruna Rafa começou fortalecendo, dizendo, nós somos 12 reservistas ativistas. Nas 12 reservistas ativistas, nós temos hoje 605 mulheres no grupo, na rede. Grupo mesmo criado, que está assim, bem unido, bem fortalecido, que nós estamos tentando ainda criar cada vez mais grupos, são 42 grupos. Tem reservista ativista que tem mais de 5 grupos. Tem reservista ativista que tem 1 grupo. Mas nós, o que a gente faz? A gente reúne e a gente vê de que forma a gente pode estar levando para mais comunidades, para a gente ver essas mulheres que estão lá precisando de um apoio. Que elas estão bem... Elas já fazem os trabalhos dela lá, mas elas não estão dentro da rede. A gente está pegando e indo fazer reuniões. A gente leva as ideias e mostra para ela que elas podem ser não só mãe e nem só dona de casa, e também, sim, complementar a renda de cada uma delas. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, fica aqui comigo só um pouquinho, Renilde, que, na verdade, a gente tem falado muito, né, que o território, quando a gente olha aí a faixa contínua de manguezais, a gente tem um vizinho do outro, né, o Maretório. E tem sido falado muito na reserva extrativista como uma família. Estou certa ou estou errada aí, presidentes das associações, não é isso? E aí, quando a gente fala uma família, a gente começa a observar um movimento, né, das associações sempre caminhando juntas, e aí também Sandra sempre colocou isso, né? Não, se vai em uma é para todas. Eu acho que esse sentimento de família, quando o movimento traz isso, fortalece, unifica, né, dá força. E a gente começa a perceber a importância de também se envolver a família nesse processo. Então, a gente ouviu aí o Navalha, né, trazendo essa representatividade do movimento social organizado. A gente te escuta trazendo uma potência das mulheres para um território. E se a gente faz essa comparação, né, de família, a gente também tem que trazer aí as futuras gerações nesse processo. Mais um processo. Como é que vai ser isso, né? Como é que a gente consegue pensar na manutenção das áreas de mangue hoje para o futuro sem envolver a juventude? Também fruto, Adriana, né? Também fruto dessa sementinha deixada pelo Manguezais do Brasil, que foi os Jovens Protagonistas, a gente tem uma outra rede que está também caminhando, né, no seu tempo para se fortalecer, que é a rede de jovens protagonistas dos manguezais amazônicos. Assim como a gente saúda, né, os pescadores, pescadoras e mulheres, é válido também saudar os nossos jovens que estão presentes aqui, e todos que começaram, né? A Sandra começou com seus 14 anos, né, no movimento. Eu queria convidar o Luiz, bora chamar ele comigo? O Luiz, lá da Reserva Extrativista Marinha de Soure, o Fred e o Luiz também da Resex de Maracanã, ou de Mestre Lucindo, que estão presentes. Eu sei que tem a Gabi de Chocoaré, Mato Grosso também aqui. Tem vários jovens. Mas hoje a gente tem, né, figuras que são a nossa esperança também, nesse aprendizado e nessa defesa dos manguezais. Através dos jovens, que aí a gente vamos crescendo e multiplicando. Que vem o jovem, vem a criança, e assim que, como eu estou falando, hoje eu estou aqui, mas foi de tanto eu participar e ver. Hoje nós estamos muito unidos nessa questão de proteger e cuidar um dos outros. Vamos ouvir o Luiz, jovem da Reserva Extrativista Marinha Soure, hoje representando a juventude dos manguezais aqui na primeira conferência. Pode.
Gente, eu sou fã desse menino, viu? Eu tenho que quebrar o... Eu sou fã demais desse menino aqui. Luiz, fala pra gente de onde tu é, de onde tu veio, quais são os desafios e a importância também da juventude aí na defesa dos manguezais amazônicos. Tá contigo. Obrigado, Bruna. Boa tarde a todos, gente. Como a Bruna já falou, eu me chamo Luiz, venho lá de Soure, da comunidade Cajuúna, que fica no interior da Resex, né, da Reserva Extrativista Marinha de Soure, e sou atualmente o coordenador dos jovens cuiras marajoaras, lá de Soure, né, foi assim, por unanimidade, todo mundo me escolheu, né, eu era vice-coordenador, e daí fizemos uma reunião, né, foi por livre e espontânea pressão, me colocaram lá, né, e eu aceitei porque isso só mostra que eles confiam em mim, né, e me escolheram para estar aqui hoje, representando não só o meu coletivo lá de Soure, mas todos os cuiras de todas as Resexes, né, que estão aqui hoje. E o nosso coletivo ele foi um incentivo da Rari, né? A gente agradece muito a Rari por isso, que acreditou na gente, que teve essas propostas, deu capacitações voltadas para o nosso público jovem, né? E o nosso grupo ele está presente nas Resexes do Pará, né? E a gente está junto, inserido dentro das nossas associações. Os nossos jovens lá de Soure, a gente lá de Soure está envolvido direto nas causas da associação, da Suremas, lá em Soure, que é a Associação dos Usuários da Reserva Extrativista Marinha de Soure. E a gente está envolvido diretamente dentro dessas ações, fazendo trabalhos com eles, nas comunidades, dentro do nosso município, né? E, recentemente, o nosso coletivo lá de Soure foi contemplado pelo edital da aceleradora Iara, né, com um projeto que visa a economia criativa para mulheres, utilizando materiais encontrados na linha de maré, principalmente o plástico. Estamos também no programa... E acontece hoje, né, e amanhã lá em Soure, o Festival Amazônia de Pé, em parceria com o coletivo Mai Baraio, né, com o intuito de incentivar e tornar público o projeto que visa a proteção de muitas áreas na Amazônia Legal. A gente está recolhendo assinatura lá no município para tornar o processo mais completo. E nesse evento que está tendo lá vai ter várias falas importantes, falando o quão importante é a gente proteger os nossos manguezais, e também vai ter muito carimbó, né, que o pessoal lá em Soure gosta de um carimbó. Inclusive, eles estão indo mais tarde para o Tambores do Pacoval, né, que é um grupo muito conhecido lá em Soure. Eles estão indo lá e a gente está envolvido aí nessas causas, né? E eu vim aqui hoje para representar a juventude, né, e mostrar que a gente está envolvido nessas causas, que a gente se importa com isso. Eu, sendo filho de uma comunidade tradicional, né, não poderia ficar lá na minha comunidade, braços cruzados, e vendo o que é nosso se acabando, né? Porque a gente sente, o clima está mudando, a gente sente muito calor na minha comunidade. Eu moro de frente para a praia e não consigo mais deitar em casa por conta do calor à tarde. É muito calor, nem com ventilador, a gente sente o vento quente, e isso é triste de ver. Então, eu, enquanto juventude, enquanto puder lutar por isso, eu vou estar lutando, e não é dizer que nós somos capazes disso, que unidos nós somos mais fortes, né? E nosso objetivo é trazer mais jovens junto com a gente para isso, né? E nós queremos, assim, fazer mais encontros. Inclusive, a gente tem um encontro, o nosso último encontro, jovens de todas as Resexes, foi em maio, lá em Soure. Foi um encontro muito proveitoso, a gente aprendeu bastante, né? E a gente tem um outro encontro marcado para outubro. Eu acho que vai ser em Bragança esse próximo encontro, né? A gente já está conversando aí, articulando, buscando os convidados para esse encontro, que é muito importante, né? A gente, juventude, falar de manguezais, né? Defender o que é nosso. E assim, gente, eu tenho muito orgulho de estar no lugar que eu estou hoje,
né? Eu, assim, não é me orgulhando, querendo ser melhor do que ninguém, mas hoje sou uma referência dentro da minha comunidade, né? Sou um jovem, uma referência dentro da minha comunidade, né? E eu agradeço muito a seu Paulo, a Alessandra, ao Nilson, que acreditaram na gente, continuam acreditando, né? E a gente pede mesmo que vocês, né, que estão nessa caminhada há muito tempo, que continuem acreditando na juventude, porque a gente sim é capaz de fazer a diferença, a gente é capaz de estar nesses lugares de fala, e a gente deve tomar esses lugares que são nossos, a gente deve estar aqui, né? Como diz o ditado, a gente deve dar a cara a tapa, porque isso é nosso, a gente está lutando por coisas que são nossas, a gente está lutando pelo nosso território, né? Uma coisa que vai nos servir mais lá para frente, para filhos, netos, para todo mundo. Nossos pais, nossos avós já lutaram por isso e a gente vai continuar lutando por isso, né? Enquanto a gente tiver vida, a gente está nessa luta, né? E eu, assim, tenho muito orgulho de dizer que sou de uma comunidade extrativista, sou lá da comunidade do Cajuna, uma comunidade praiana, pesqueira, que está inserida dentro da nossa Resex, né? E vou estar aqui sempre lutando, sempre falando da minha comunidade, sempre alertando a minha comunidade do quão importante é eles preservarem o que é nosso, porque isso vai servir para a gente lá no futuro, né? Então é isso, gente. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado a todos, né? Isso daqui é só o começo. A gente está plantando uma sementinha aqui para colher frutos mais na frente. Eu quero agradecer a Bruna pelo convite, né? Ao meu coletivo que me deixou participar disso, que depositou confiança em mim, aos jovens, né, que estão aqui também, aos queeras que estão, ao Fred, as outras meninas ali que eu esqueci o nome, né? Desculpa que eu não sou muito bom com nomes, mas a gente está aí, a gente está nessa luta, essa luta é nossa, e vamos em frente. Viva o Maretório Marajoara, viva o Maretório Amazônico, viva a nossa mãe Maré, o nosso pai Mangue, e viva a vida, gente. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Brigadão mesmo. Significa que a semente está plantada, né? A semente está plantada, vamos só regá-la, né? Obrigado, Luiz. Brigadão, meu irmão. Um abraço, povo de Soure, tá por aí. Para a gente continuar esse papo, eu acho que a gente não pode deixar de pensar nas escalas, né? A gente já falou o papel das instituições federais, das instituições de ensino. A gente não pode esquecer que na ponta, na base, a gente tem os municípios também, né? Os municípios, onde a gente está ali vivendo, onde os prefeitos, os secretários tomam decisões para embasar todo esse nosso processo. E nessa perspectiva de pensar localmente, a gente tem a representação da Rede Costal 500 aqui, o secretário Silvano Costa. Chega para cá, Silvano, para representar essa turma. E fazer referência aqui ao prefeito de Curuçá, o prefeito Tarrafa, que está por aí também. Meu irmão, a bola está com você. Obrigado, professor Bill. Bom dia ou boa tarde a todos. Pessoal, primeiramente eu fico muito feliz que a primeira conferência dos manguezais ela dê voz para essas pessoas de resistência que acabaram de falar aqui. E falando de pessoas de resistência que têm essa pegada de sustentabilidade, em nome de todos os presidentes da Unidade de Conservação e das Resex, eu quero parabenizar o meu amigo Roberto Botelho, da Resex Cuinarana. Uma salva de palmas para esse grande homem. Em nome do Projeto Cuíra também, eu quero destacar o Ivan Palheta, da Resex Cuinarana. Uma salva de palmas para o movimento dos Cuíras. Ivan, o que você é um excelente protagonista também dentro do município de Magalhães Barata. E em nome das marisqueiras que estão aqui presentes, que fazem todo esse movimento no estado do Pará, eu quero destacar o nome da minha amiga Narcisa, que encontra-se aqui presente. Parabéns, Narcisa, e a todas marisqueiras do nosso estado. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar a respeito do Costal 500. O Costal 500 é uma rede global
de líderes, precisamente de prefeitos, mas como os prefeitos ele têm uma agenda muito enorme, geralmente os secretários que tomam essas responsabilidades para si. É o secretário de Meio Ambiente, o secretário de Pesca, e isso fez com que nós pudéssemos nos unificar. Então, hoje, a rede Coastal 500 ela é responsável por 12 municípios, e isso faz com que nós possamos estar, acima de tudo, conectados. Para quem não me conhece, meu nome é Silvano, eu sou secretário do município. Eu sou secretário do município de Magalhães Barata, de Meio Ambiente, e atuo lá desde 2016. Aqui eu faço uma pergunta, o que é Coastal 500, né? Então, a Coastal 500 ela é uma rede global de prefeitos e líderes locais comprometidos com o trabalho em prol da unidade costeiras. A Coastal 500 ela não encontra-se somente no Brasil, ela encontra-se em outros países, e nosso território ela iniciou-se em 2021. E a primeira prefeita a abraçar essa causa foi a prefeita Marlene Borges, do município de Magalhães Barata, que assinou esse termo, esse comprometimento com a pesca sustentável dentro do nosso território. E para isso, em 19 de agosto de 2022, nós tivemos nosso primeiro encontro. Foi aí que nós começamos a ficar mais íntimos um do outro. Foi quando nós conhecemos, de fato, quem eram os secretários das unidades de conservação, quais eram os trabalhos que esses secretários estavam fazendo, como estavam fazendo, se eram presentes, se eram ausentes. Então, a Coastal ela provocou isso, esse diálogo aberto entre a rede. E aqui encontra-se alguns registros desse grande evento, né? Esse evento ele foi muito bom porque nós fizemos o café intermunicipal. E esse café intermunicipal, ele fez com que nós possamos observar as dificuldades e os desafios de cada município, de cada unidade de conservação. Um desses desafios, uma dessas lacunas, foi justamente perceber que muitas secretarias elas não estavam presentes no conselho deliberativo das RESEX. E como é que nós poderíamos fazer uma política direcionada dentro do nosso território, se sendo que um secretário não tinha uma cadeira? Então, a nossa formação foi destacar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou a Secretaria Municipal de Pesca, ela tem que estar presente. Nós temos que compor essa cadeira também para nós termos vozes, para nós começarmos a tecer propostas e políticas públicas no nosso território, porque é lá que nós atuamos, é lá que nós conhecemos de fato a nossa realidade. Tá? Então, nesse primeiro evento, nós trabalhamos justamente essas propostas de conhecer as nossas dificuldades e tornarmos íntimos. Aqui encontra-se o registro geral de todos que estavam presentes. Nesse momento, estavam 11 municípios. Nós ainda não tínhamos abrangido todas as 12 UC, né? E, em seguida, esse ano, no dia 17 a 18 de março, nós tivemos o segundo seminário da Rede de Lideranças Públicas da Coastal 500. Então, esse seminário ele já foi direcionado para nós traçarmos metas direcionadas à pesca sustentável, né? Então, o que nós fizemos? Qual foi a metodologia nesse momento? A metodologia foi separar os NGIs. Então, nós separamos 3 NGI, um de Bragança, um de Marajó e o de Salgado Paraense. Cada profissional ele ficou responsável por abordar as temáticas de suas localidades. Mas, diante disso, a professora ela deu um questionamento para nós. Como é que nós poderíamos avançar? Nós tínhamos que pensar que nós estaremos em 2030.
Então, ela trabalhou a dinâmica do o futuro de trás para frente. Então, nós começamos a tecer metodologias pensando em 2030. E foi maravilhoso isso, porque nós começamos a ter uma percepção de como é dificultoso ter um espaço. Por exemplo, a fala do Navalha foi muito pertinente aqui, porque muitos pescadores suaram para hoje nós termos as unidades de conservação, né? E para isso nós começamos a fazer vários questionamentos de como nós podemos ter, inclusive, um fundo azul direcionado para a pesca, direcionado para a Secretaria Municipal de Pesca, dentro dessas unidades de conservação. Uma vez que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ela tem seu fundo normal, que é o ICMS verde. E nós começamos a trabalhar a proposta de como nós termos o nosso fundo e de como nós olharmos e começarmos a trabalhar em sintonia com os pescadores. Então, uma das propostas foi criar um fundo, outra proposta foi fazer um projeto com que criasse um departamento de pesca, porque dentro dessas 12 unidades de conservação, muitos municípios eles não têm um departamento de pesca, né? Então fica uma lacuna enorme diante disso. E modificar a nomenclatura dessa secretaria e ficar a Secretaria de Meio Ambiente e Pesca para que o fundo ele pudesse ser pulverizado e ser colocado também esse coletivo, que é o pescador, que é fundamental dentro da nossa política. Aqui foi o registro desse grande movimento, nós fizemos um relatório e começamos a fazer os grupos no WhatsApp para que essa proposta ela seja de fato colocada em aplicabilidade. Então, muitos municípios, inclusive o município de Magalhães Barata, ele já está com esse projeto protocolado para ficar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca, porque nós observamos o quanto a pesca, esses dados, eles são considerados, como é que eu posso dizer? Eles não encontram-se pouco, existe uma pouca demanda devido a essa lacuna de não termos um departamento de pesca, de não saber quanto é escoado de cada município e todos esses fatores. Em seguida, esse ano nós tivemos o encontro dos diálogos amazônicos, novamente nós nos encontramos, e nós participamos de uma mesa na qual foi falado a respeito dos oceanos e climas. E cada secretário foi franqueado a fala e eles puderam falar dos seus movimentos que eles fazem dentro do seu território. Aqui eu trouxe um registro, né, de todos dos 12 que estavam presentes. Um registro geral. E após isso, pessoal, nós tivemos também alguns intercâmbios. Por exemplo, eu, da Resex Cuinarana, do município de Magalhães Barata, estive em Panamá, falando sobre as políticas hídricas, uma vez que nós estamos vivendo a década do oceano, correto? E quem foi junto comigo nessa viagem foi a Fabrícia, que ela está acompanhando. E lá nós podemos também levar todas as nossas propostas e ter esse intercâmbio de conhecimento, que geralmente é a mesma problemática de outros países costeiros, basicamente é os mesmos nossos. E aqui, pessoal, meu muito obrigado. Eu trouxe essas fotos dos meus colegas que atuam dentro dos manguezais. É um registro, na verdade, de uma limpeza que nós fizemos no Rio Cuinarana, que é um rio berçário, e é o nome do rio da nossa Resex, que nós tanto lutamos por preservar. Valeu. Valeu demais. Obrigada, Silvano, por representar aí a Rede Coastal 500. Eu acho que durante a manhã, a gente, né, por meio das falas bem dinâmica, né, que foi o nosso processo aqui de organização desse momento informativo, a gente tem um aprendizado, talvez, para responder uma das perguntas, né, da nossa conferência, mas a primeira pergunta que a Monique Galvão faz quando ela traz, né, como é que a gente pode, de forma integrada, né, pensar nessa proteção da costa amazônica. Aí, diante das falas, nos traz aí um aprendizado que é
quando a gente se organiza, talvez se organizar seja um dos primeiros pontos, né? Se organizar em redes, e aí eu vejo esse esforço das prefeituras em organizar, assim, em pactuar os seus discursos, primeiro internamente, né? Se organizar enquanto rede de mulheres, se organizar enquanto jovens, se organizar enquanto associações, concessionárias, aí talvez os parceiros possa ficar um pouco mais claro, ou até chegar, né, nessa ciência aberta que você traz, Marquinhos, que é um apontamento de horizontalidade, né? Como é que a academia pode chegar nas comunidades? Quando elas estão organizadas, esse processo fica um pouco mais fácil, imagino eu. Assim como, Adriana e Denis, quando vocês trazem os instrumentos e as políticas, se a gente quer que as vozes e necessidades e demandas das comunidades sejam reconhecidas nas políticas e nos instrumentos de gestão, quando elas estão organizadas, talvez esse processo também fique um pouco mais fácil. E a gente consegue, né, responder devagar ou tentar, né, ir montando esse quebra-cabeça que é complexo. É importante lembrar, né, amanhã a gente celebra o Dia da Amazônia, a gente está numa região que é uma região complexa, né, dada a um processo colonial que é devastador aos nossos corpos, territórios, também trazendo uma analogia aí dos povos originários. Então, cada um de nós, guardiões e guardiãs, é o momento da gente se renovar para nossas missões institucionais, nossas missões enquanto seres, né? Dessa mesma, como o Luiz lembrou a gente, né? Dessa mãe mangue, desse pai mangue. Nós, filhos e filhas, temos nossas responsabilidades e nas nossas instituições também. E eu acho que o momento dessa manhã foi o momento da gente aprender, se formar um pouquinho, né? Atualizar aí o nosso banco de dados de informação e se munir para continuar na defesa dos manguezais. É isso, Bruna Maria. E essa recapitulação da Bruna aí, né? Dessa nossa primeira jornada aí, nessa primeira etapa do nosso barco, né? Da primeira conferência dos manguezais amazônicos. E quando a gente fala em estar organizado em rede, a gente tem que também pensar na rede mundial de computadores, né? Nós estamos aqui sendo transmitido pelo canal da Rádio Brasil, e tem, segundo meus cálculos aqui, 2.450.000 pessoas acompanhando ao vivo. Isso significa que o evento está bacana, né? E pelo adiantar da hora também, o auditório lotado, né? Acho que quem está aí em casa não consegue ver o auditório, mas o auditório está muito lotado. E eu gostaria, viu, Bruna, de saudar aqui algumas pessoas que estão acompanhando. Eu não vou conseguir esses 25 milhões que eu falei, foi? Pai, quando é mentira, o cara esquece, né? Por isso que não é bom de falar mentira. Mandar um abraço aí para a Andresa, para o Zeca Rocha, lá de Bragança, que está acompanhando. Não conseguiu vir, mas um salve de palmas para o nosso companheiro Zeca Rocha. Para Dulce Moraes, Vergiana dos Santos Paixão. E o companheiro Abel Lins, também está acompanhando aqui. A Flávia Araújo, enfim, são muitas pessoas, a gente está saudando só para dizer que nós estamos também pensando em quem não conseguiu chegar aqui. Até porque o auditório só tem capacidade para o quê? 300 pessoas? E a gente já tem, acho que 450, porque tem um monte lá fora. Vocês estão em casa e não conseguem ver, mas está lotado, certo? E nesse processo todo, acho que é importante a gente abrir a fala, né? Para algumas perguntas, alguns questionamentos. Vamos fazer assim? Antes da gente sair para o almoço, abrir aí umas duas perguntas. Você pode escolher aí entre os mais jovens e os mais velhos e pode fazer a pergunta. Alguém tem interesse? Opa, chega aqui, levante e venha cá, que o nosso microfone não é sem fio. E aí o pessoal que está lá em casa quer te ver, daí eles não conseguem te ver. Pode, mas aí o pessoal vai saber quem que está falando, eu não estou ouvindo ela e tal. A minha reivindicação é que tem um microfone sem fio, porque a nossa desenvoltura é melhor. Venha para cá, chegue pertinho, para o cara lá de casa conseguir ouvir. Olha, tem uma galera que o Zeca Rocha já deu de novo um alô aqui. Enquanto isso, olha só, tem gente já dando boa tarde aqui, ó. A Tainá Oliveira, é verdade, é boa tarde para vocês, viu? Para nós aqui ainda é bom dia que a gente não almoçou, certo? Chega aqui pertinho, venha cá. Cadê aquele outro microfone, Bruna, que tem um fio maior? Tá ali, ó. Pega ele lá. Isso. Diga seu nome e a cidade de onde você está falando. Boa tarde. Meu nome é Josiane Matos. Eu trabalho no Instituto Amigos da Floresta Amazônica. Trabalho com recuperação de áreas degradadas.
tá? A minha pergunta é para o secretário, que se apresentou agora há pouco. Em relação aos mangues da parte de Salinas, como que se encontra esse diálogo de vocês com eles lá? Tipo, do mangue do bairro da Ponte, por exemplo, que está sendo construído algumas construções dentro do mangue e eles estão fingindo estar limpando o mangue e não estão de fato. Eu queria saber como que está esse diálogo de vocês com a galera de Salinas, por favor. Muito bem, Josiane. Muito bem, muito obrigado. Já que a ideia é a gente fazer essa interação, uma saudação para o povo de Salinas, né? E como você está representando os secretários, faça uma fala aí nesse Parabéns, sentido. Josiane, pelo questionamento. Josiane, na verdade, Salinas ainda não está no grupo da Coastal 500, mas nós estamos deixando aqui o convite aberto para o prefeito assinar o termo e se inserir junto conosco e trabalhar coletivamente, tá bom? Uma vez também que Salinas também está nesse processo do Cinturão Verde de ser uma unidade de conservação, talvez é por isso que ainda encontra-se stand-by, tá bom? Mas o convite ele está aberto, uma vez que a Coastal 500 ela tinha 12 municípios, que era 12 unidades de conservação, mas esse número de municípios ele já se estendeu. Hoje nós temos 15 municípios interagindo em sintonia com as lideranças locais, tá bom? Muito obrigado. Eu acho que é uma boa pedido aqui para a gente começar a reivindicar. Você que está aí na internet, você que é de Salinas, você que é próximo a Salinas, pode já colocar aí nos comentários, prefeito de Salinas, assine junto com a gente essa parceria. Vamos colocar nesse processo. Tem mais uma pergunta aqui do Beto. E aí a senhora já pode chegar aqui perto também, que aí é a terceira pergunta. E aí a gente encerra. Nós vamos colocar a faixa aqui em prol da criação das nossas 2 reservas extrativistas. Depois dessa fala, vamos colocar aqui para que fique registrado esse momento, essa nossa reivindicação. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Beto de Salinas, da Filhos do Mangue. Então, eu só queria reforçar ao secretário a fala dela, tá? É uma fala verdadeira, uma fala verídica, e nós estamos passando por esse problema dentro do nosso município, porque estão embaçando a criação da nossa reserva, tá? Justamente por causa do grupo imobiliário que está se instalando dentro de Salinas. E nós não estamos podendo bater de frente com eles, porque os prefeitos, os vereadores e pessoas a mais que não querem a criação, porque acham que não é importante para o município. O importante é a classe imobiliária. E a gente é muito contra isso e a gente fica muito sentido, porque, como o rapaz falou, quem conserva somos nós. É nós que estamos no dia a dia lá. Não é o prefeito, não é o secretário, não é o governo. É o povo extrativista, que tem a necessidade e que precisa, sim, de um olhar mais carinhoso, um olhar verdadeiro pelo povo que está lá em cima. Muito obrigado pela fala dela e por todos que estão aqui. Obrigado, meu irmão, obrigado. E, Bruna, segura aqui esse boca de ferro, Bruna, que eu vou interagir aqui com nossos milhões de internautas, né? Não é mais hoje, não é esse nome que usa mais, eu sou do tempo do internauta. Chegar aqui perto, ver quem tá com a gente. Olha aí, vai dizendo aí, Bruna. Tiago Giovanni, o filho da Renilde. Oh! O Zeca Rocha está fazendo uma pergunta aqui, ele diz, ó, uma pergunta geral. Para todos, né? Para a gente refletir. Como fazer políticas gerais sem os extrativistas? Impossível, né? Impossível. Temos que ter os extrativistas juntos aqui nessa parada. Temos que ter a comunidade junta. É um novo momento, né, Bill, de pensar a proteção dos manguezais. Com certeza. A última pergunta aqui. E antes da gente finalizar nossa manhã, dizer, olha, à tarde estaremos online de novo no canal da Hari. Então a gente abre a última pergunta. Tá, mas a última pergunta, a intervenção. E a gente traz a faixa para colocar aqui. E aí, gente, a gente tem, né, as apresentações vão ser disponibilizadas para todo mundo, tá? As que foram autorizadas para a gente. A gente vai sair, né, ter um intervalo de almoço. As comunidades que estão com a gente, né, que vieram e vão
estão no hotel, a gente procurar o Alessandro para a gente se conduzir lá para o hotel para almoçar. E a gente vai retornar na parte da tarde com 3 grandes rodas de conversa, mesas de diálogo, bioeconomia, COP30 e gestão compartilhada. Então, tem muito assunto hoje ainda para a gente conversar. Vamos fazer essa intervenção rápida, tá? Para a gente poder fazer a foto oficial. A gente vai ter que encerrar. É isso. Nosso tempinho tá... Vai ter dias hoje, ainda tarde amanhã. Outra coisa aí, pessoal de Bragança, se alguém trouxe farinha, por favor, me avisa que eu tô sem farinha pro almoço. Venha cá. Bem, eu sou Sônia Santos, secretária de Meio Ambiente de Viseu. Opa! Já entrando já na questão do Silvano, né, na rede coastal, e a questão da pergunta sobre Salinas, não é? Hoje é uma luta muito grande, eu acredito, de todos os municípios que fazem parte da rede, é fazer com que aqueles que ainda não completaram, aqueles municípios que ainda não completaram esse cinturão verde, que a própria população possa estar pedindo para os seus prefeitos, né? Eu quero aqui parabenizar as palavras aqui do Navalha, ele sabe que nós somos parceiros, né, Navalha? Então, a forma como as secretarias municipais de meio ambiente vê essa questão, essa relação dos manguezais, depende muito onde é que ela está inserida e quais os municípios que estão na rede coastal têm visto diferenciado. Eu achei bom vir falar complementar o que o Silvano estava colocando e dizer o seguinte, não é? Sobre os questionamentos. É importante que a questão dos extrativistas e a questão do poder público, eles tenham uma nova visão, é uma nova forma de olhar aquilo que é nosso. E nós sabemos, não é, que foi colocado na nossa região Bragantina, na região dos Caetés, o nosso calendário comum ambiental. Então, isso aí já parte até desde as escolas ensinar a amar, porque só protege, só preserva quem ama. Então, essa união dos extrativistas, das secretarias, enfim, de todos aqueles que estão no poder público e a sociedade civil organizada, com certeza vai mudar muita coisa. Completando o cinturão, nós só temos a crescer. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Muito obrigado.